Entenda como a incompetência do autor fez com que o significado de Naruto fosse destruído. Ao longo do anime, desenvolvimentos profundos de personagens foram descartados e arcos que prometiam muito foram completamente abandonados. As decisões de roteiro se tornaram cada vez mais sem sentido, substituindo a construção narrativa por revelações forçadas e retcons mal executados. Tudo isso apagou a essência original do anime, transformando Naruto em uma história genérica. Eu amava assistir o Naruto clássico. Eu chegava da escola já ansiosa para ligar a TV no Cartoon Network e assistir um episódio do Narutinho se aventurando no mundo ninja. Todos os personagens que apareciam eram bem trabalhados, tinham enredos que eram envolventes. O Neji, por exemplo, quando é apresentado toda a questão dele, o Rock Lee, você fica, caraca, mano, essa história aqui é uma história que eu quero ver sobre a questão dos Hyugas, sobre como esse garoto aqui que era um fracassado virou um cara que consegue ser um ninja incrível, mesmo sem contar com as outras coisas que fazem os outros ninjas serem especiais. Não tem um arco de Naruto clássico que eu não gostava de assistir. Os primeiros 3 episódios do Naruto, eu acho que eles não são tão bons quanto o restante do anime, que serve ali mais pra inserir a gente no anime do que em si ser muito interessante, sabe? É só pra dar uma contextualizada sobre o que seria ali. Mas quando passa do 4º episódio e você já tá entrando no arco do País das Ondas, aí esquece. Você tem os Zabuza já dando uma construção do que é aquele mundo ninja, já dando uma construção do Naruto sobre o que é que vai ser dali pra frente. E só vai crescendo, crescendo, crescendo. Você tem o arco do Exame Chunin, você tem o arco do Naruto descobrindo como fazer o Rasengan. Aí chega aquele ápice, que é o quê? A luta do Vale do Fim. E você fica, caraca, mano, que é isso? Que luta foi essa? Eu quero a continuação desse anime agora. Por quê? Porque você foi empolgado, Naruto te apresentou várias coisas que eram interessantíssimas. E aí você pensa, caraca, com certeza o anime que vai continuar isso aqui vai ser tão bom quanto o clássico, né? Não foi. Vamos ser sinceros, gente. O Shippuden, ele começa bem. Tem arcos que são extremamente incríveis, interessantes. E Naruto Shippuden, ele começa bem, que ele começa te dando já um cliffhanger, falando, ó, aqui, ó. Esse daqui é o Sasuke, hein? Eles vão se encontrar em algum momento. E aí tu acha que a cada episódio que vai passando, esse momento vai chegar. E esse momento não chega rápido, ele demora pra caralho pra chegar. Só que ainda assim, o Shippuden, ele começa bem com aquele arco do Gaara sendo resgatado pelo pessoal, que você tem finalmente o quê? Um desenvolvimento da Sakura. Só que também foi a única vez que a bichinha brilhou, depois o Kishimoto esqueceu que ela existe de novo e falou, não, sai, vou focar só no Naruto e no Sasuke a partir daqui. Tem o arco do Asuma com o time 10, né, que tem todo aquele destaque pro Shikamaru, todas as questões de como ele reage ao luto, de toda a construção do personagem dele, sabe? Eu acho que aquele ali foi um arco muito importante, porque naquela época o Kishimoto ainda dava atenção a outros personagens. E a gente não pode esquecer do arco do Pain, né? Porque o arco do Pain, gente, da Katsuki de maneira geral, né, que vai sendo construído ao longo de todo o Shippuden, ele foi introduzido lá no clássico, mas é aqui no Shippuden que ele começa a ser mostrado mais. O arco do Pain é simplesmente sensacional, sabe? Você fica, caraca, mano, olha essas lutas, olha esses personagens. Você gosta dos vilões, sabe? Você fala, caraca, isso aqui está insano. Os flashbacks são apresentados do jeito certo, que a gente cria ali já uma conexão com o vilão, mostrando pra gente como a Katsuki foi criada, que ninguém pediu pra ser mostrado isso, mas foi uma surpresa boa, sabe? Não foi um negócio tipo assim, ai, colocaram uma curiosidade aqui, super nada a ver, no momento que não era pra ter uma curiosidade, era pra continuar a história, sabe? Não, foi de um jeito certo, de um jeito que fez a gente gostar. Só que também foi no arco do Pain que começou com aquela palhaçada do quê? Da criança da profecia, que agora o Naruto era alguém especial. E aí, cara, sinceramente, você tá tirando literalmente o que fez o Naruto ser o Naruto. Aquele negócio que bateram tanto na tecla, aquela não sabe falar. Aquele negócio que bateram tanto na tecla na época do clássico, que era de um fracassado poder virar alguém importante se ele se esforçar bastante. Aqui isso se perde porque agora sempre foi o destino do Naruto ser o moleque da profecia. Depois do arco do Pain, o Kishimoto ele se perde de uma maneira que você fica assim, pelo amor de Deus. Alguém tira a caneta da mão desse homem, porque ele não tá mais em seu juízo pra ir escrever. Em meio às desgraças e desgraças que vão acontecendo, quando chega o arco da 4ª Grande Guerra Ninja, e é um nome muito grande pra um arco, não é nem que as coisas elas vão ladeira abaixo, sabe? Eu sinto que é como a própria ladeira ela tivesse ido assim, abaixo. Os desenvolvimentos dos personagens secundários que a gente tanto gostava no clássico e que foram apresentados pra gente no clássico, eles são jogado fora como se não fosse nada. Muita gente reclama do Rock Lee, sabe? Só que teve vários outros personagens que, tipo, simplesmente foram cagados e esquecidos de maneiras que você fica, cara, por quê?
Por quê, sabe? O Rock Lee, coitado, que foi trabalhado lá no clássico, no Shippuden ele virou só um cara estranho mesmo. O Neji serviu só pra ser o cara que precisava morrer, porque tinha que ter uma morte que impactasse naquele arco, e aí falaram que, bota o Neji aqui, sabe? Só que o próprio Neji de Naruto Shippuden, gente, não teve desenvolvimento, não vinha aquela carga de, porra, o Neji morreu. Tipo, a gente ficou triste porque era um personagem que a gente gostava, mas não foi no mesmo impacto. Se o Kishimoto tivesse desenvolvido ele conforme todo o restante do anime, teria um impacto muito maior. E sem contar que, eu não sei vocês, gente, mas eu criei várias expectativas na época de Naruto clássico. Por exemplo, tinha coisa que na minha cabeça, eu falei, não, isso em algum momento vai acontecer, né? E o que eu tô querendo dizer com isso? O Lee e o Neji. Eu olhei pro clássico e eu falei, cara, aqui tem uma rivalidade, aqui tem uma história, aqui tem um enredo que eles vão construir pra lá na frente a gente ter uma luta e resolver esse embate que foi criado aqui, que é até um pouco filosófico, né? É a luta do jeito de pensar de cada um deles. Eu falei, algum momento vai se resolver. Não se resolve. Isso é jogado fora porque agora o Kishimoto, ele só vai focar no Naruto e no Sasuke. A Sakura, coitada, o último momento que ela teve de brilho foi quando ela lutou contra o Sasori e depois disso, né, o Kishimoto esqueceu que ela era parte do trio principal, só que assim, eu não posso nem reclamar muito da Sakura, porque desde o clássico, ela já não era bem trabalhada, tá? O Kishimoto, assim, ele parece ter uma dificuldade absurda de escrever personagem mulher, o que pra mim não faz muito sentido, porque só muda o gênero, sabe? Eu acho que não tem tanta diferença de você escrever um personagem pra outro só por causa de gênero. As histórias ainda podem ser boas, sabe? A Arcane eu acho que prova bastante isso, tá? Porque eu gosto bastante de Arcane. Pra mim, eu acho que não mudaria tanto se você tivesse uma personagem mulher ali no lugar de um personagem homem, se você tivesse um personagem homem no lugar de uma mulher. Eu acho que, de maneira geral, os personagens são bem construídos. Assim, eu também não vou ficar criticando aqui, falando que, o arco da guerra de Naruto não teve nada que foi legal, porque teve coisas que foram bem legais. Tipo assim, ó, o Gai Sensei arrasando com Madara. Aquilo ali, gente, foi um ápice. Eu falei, nossa, isso aqui está maravilhoso. A volta dos Hokages com Edo Tensei, que eu não sabia que eu queria, eu não sabia que poderiam fazer aquilo, porque assim, não sou muito da pessoa das teorias, só que eu achei legal, é uma reunião que a gente sempre queria ver e eles deram um jeito de botar ali, e eu não achei que ficou forçado, sabe? Aquilo ali dá pra você olhar e falar, pô, isso aqui ficou bom. Só que pra mim, tiveram duas coisas que o Kishimoto fez que destruiu o Naruto por completo. E eu não tô nem falando aqui da questão da quantidade de fillers absurdos que tem em Naruto. Porque os flashbacks, eles são colocados em momentos péssimos. E não é que os flashbacks são ruins, sabe? Eu gostei muito de uns que mostraram o passado do Itachi, o passado do Kakashi, mas o momento que eles foram colocados eram momentos assim, pelo amor de Deus, eu queria saber o que ia acontecer na desgraça do próximo episódio, e aí você vem com um episódio lá do passado, que não vai agregar muito no que tá sendo dito ali, às vezes nem agregava, e isso vai cansando cada vez mais a gente que tá vendo, mas isso porque eu ainda nem falei o que realmente são as duas coisas que me irritam. A primeira é o quê? Quando veio o momento de resolver o personagem do Madara, que ele tinha botado o cara tão incrível que ele não sabia como poderia acabar com ele, ele fala, pô, vou botar o Zetsu pra acabar com o Madara e botar o Zetsu pra falar que ele fez isso por causa da Kaguya, que tinha sido apresentada pra gente simplesmente segundos atrás. E aí você fala, Kaguya? Quem é Kaguya? Por que ela é a vilãozona e não o Madara que tá sendo construído aqui esse tempo todo? Simplesmente começa uma palhaçada de quem manipulou quem. Porque assim, o Obito foi manipulado pelo Madara. O Madara foi manipulado pelo Zetsu que tava amando da Kaguya. E aí começa aquilo de que toda a história de Naruto, ela tinha sido, ó, botada lá de trás. Lá de trás, que um negócio assim virou um dominó. Só que isso, pra mim, ainda não é a pior coisa, tá? O que destruiu o Naruto mesmo, de verdade, assim, do fundo do meu coração, foi aquele rolê de reencarnação. O Naruto e o Sasuke, eles perderam a individualidade deles. Praticamente isso. E não é individualidade igual é em Boku no Hero. Mas antes de ter aquela revelação de eles são uma reencarnação de Ashura e Indra, o Naruto e o Sasuke eram personagens que tinham motivações próprias, personalidades diferentes, e cada um tinha uma superação pessoal, que era o rolê deles, a história deles, um enredo deles. Só que quando a gente descobre que eles são reencarnações do Ashura e do Indra, os dois filhos que ainda são lendários do sábio dos 6 caminhos, que depois ainda vem aquele negócio do Madara e do Hashirama também terem sido reencarnações, o Naruto e o Sasuke simplesmente deixam de ser indivíduos próprios para se tornarem o quê? O remake dessa galera. Eles serem todo um negócio do destino, e eles não são mais o Naruto e o Sasuke, eles são a reencarnação da galera, que era um negócio ali que tá de destino, de karma, um é um karma do outro, então é um negócio assim. O que acontece com isso? Toda a implicância que eles têm do início, o conflito deles, parece que agora é porque
quê? Porque eles são reencarnações, eles já estavam destinados a esse tipo de coisa. Por que que o Naruto é tão foda? Ai, porque ele já estava destinado a ser foda. E aí você tira tudo que o Naruto teve de mérito e esforço dele, sabe? Tanto ele quanto o Sasuke também, é porque o Sasuke, ele já veio do clã Uchiha ali, né? Ele teve todos os traumas e tal, mas ainda assim ele teve que, pô, ir por caminhos meio tortos, né, gente? Imagina você ter que conviver com o Orochimaru pra você se tornar forte, mas não. Isso não vale nada, porque ele já era pra ser forte, porque ele já era a reencarnação do cara lá que era forte, tá entendendo? O Naruto não é mais aquele moleque que tenta vencer o preconceito da galera de Konoha que é escrota e fica acusando o moleque e tratando o moleque mal só porque ele tinha o demônio dentro dele. E tadinho, ele só queria virar Hokage. Agora ele é um moleque escolhido, com poderes herdados de uma linhagem divina, né? Porque é literalmente divino, porque os caras são tipo deuses. Deuses alienígenas, né? Eu também não gosto muito dessa coisa de Naruto ter sido iniciado com coisa de alienígena, sabe? Eu acho que tinha coisa que não precisava explicar. Que era assim, ai, por que que eles são ninjas? Porque eles são. Porque esse universo ninja é um negócio normal. Não precisava ter explicado que era alienígena, sabe? Eu acho esse rolê tão escroto. Se a gente parar pra pensar, o Neji, ele tava certo esse tempo todo sobre a questão do destino ser uma coisa fixa e não poder ser alterado. Quem nasce um fracassado vai ser um fracassado. Quem nasce pra ser especial vai ser especial. O que perde totalmente o sentido do que era o Naruto e do que ele tentava provar. Aquele papo todo do trabalho duro, vencedor natural, foi jogado fora. A única pessoa que trabalhou realmente de verdade em Naruto foi a Tentei, quando ela colocou aqueles espelhos lá em cima na prova do exame Chunin. Meu nome é Júlia e valeu!